Missões, caráter de urgência, já é a última hora. Os evangelhos são boas novas de salvação. Os evangelhos são notícias boas referente à vida do maior missionário que a humanidade já pôde conhecer. O nome dele é Jesus. Os evangelistas trouxeram narrativas acerca do ministério de Jesus, que por pouco mais de 3 anos, Jesus percorreu aldeias, cidades, cidadelas. Jesus gostava de visitar casas, famílias. Jesus é o maior modelo de missões. Jesus Cristo, ele pôde ensinar, curar, libertar. O missionário, quando está no campo, ele, no nome de Jesus, ele prega, ele profetiza, ele ensina. No nome de Jesus, cura, liberta, salva, batiza e ainda prepara aquela alma para morar no céu. Os evangelistas trouxeram ensinamentos dados por Jesus, e um dos modos que Jesus gostava de ensinar era por parábola. A palavra parábola, ela deriva do grego paraboler, comparação ou atirar ao lado. Parábolas nada mais é do que contos, histórias alegóricas que narra uma lição moral, ética ou espiritual. Um certo dia, Jesus se assentou e, dando sequência a inúmeras mensagens, ele vai dizer: olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O que eu acho interessante é que essas jovens virgens eram jovens despojadas, palestinas, que tinham agora uma missão nas suas mãos, não apenas de manter as suas lamparinas acesas, mas à espera do esposo. A Bíblia nos dá referência que essas jovens, ela tem por missão e dever manter-se atenta, dispersa, para que possa ter o entendimento claro e lógico que o noivo estava próximo, e se elas não tivessem prudência, perderia o momento mais importante, que era a entrada do noivo. O missionário no campo tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas ele está atento, porque a qualquer momento Jesus Cristo está voltando. E a preocupação é de que forma nós iremos nos apresentar diante do Senhor, com as lamparinas acesas ou com as lamparinas apagadas. A missão dessas jovens era manter as lamparinas acesas. Para que os irmãos entendam aqui, dentro de uma dinâmica, o tema central dessa parábola é um casamento. O casamento na época no Oriente Médio dava-se através de uma concordância verbal e também de uma concordância monetária. Os pais do noivo iam até a casa dos pais da noiva, e juntamente o noivo comprometido iria fazer uma declaração, e através da declaração do voto de compromisso, o pai do noivo pagava um dote. O dote, na verdade, era um sinal de um compromisso. Era um sinal que dava-se a entender que aquele compromisso seria cumprido. Aquele compromisso não poderia ser recuado, não poderia ser cancelado, mas era um voto diante de uma sociedade que esperava o cumprimento daquela promessa. A ideia central aqui, este voto era na verdade um penhor. Se os irmãos observarem onde convir,
O penhor assinala a garantia que o próprio Deus, a respeito da nossa salvação, como sinal de entrada, entregou o seu próprio Filho como garantia de que o restante da promessa seria cumprida. Se os irmãos observarem e hão de convir, Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, Jesus deixou bem claro e disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Estou indo para o meu Pai, mas eu vou preparar lugar, eu vou preparar morada, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Eu quero ser uma boca profética de Deus para você aqui nessa noite, e com ousadia te dizer: Jesus é inerente a você. Pregador, o que é isso? Jesus faz parte de você. Jesus está dentro de você através do Santo Espírito, que é o nosso penhor. Jesus entregou a nós o penhor, que é o Espírito Santo. Os irmãos sabem que quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ficou cerca de 40 dias com os seus discípulos, dando provas infalíveis que ele era o verdadeiro Cristo ressurreto. E uma das ordens que Jesus deu foi: ficai-vos em Jerusalém, para que do alto sejais-vos revestido de poder. O missionário tem que ser revestido de poder, de autoridade. Oh glória! Por isso que nós já ouvimos aqui nesta noite que missões não é apenas fora, não é apenas longe, mas missões também começa dentro, começa em Jerusalém. A sua Jerusalém é aqui na Vila Campestre, é aqui na Rua dos Marapés 231. A sua missão começou aqui, e a ordem imperativa de Jesus é: fica em Jerusalém, porque do alto vai vir poder, vai vir a glória, vai vir a manifestação do meu Espírito. E depois, pregador, depois é Samaria, Judeia e até os confins da terra. Deus vai te levantar para fazer missões. Observa que a promessa estava sobre aqueles homens. O interessante que eram homens indoutos, eram homens do campo, eram mulheres camponesas. O interessante é que quando o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens, havia uma promessa escrita no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28: e há de ser que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A profecia não era para Atos capítulo 2, a profecia era para os últimos dias, mas Jesus Cristo entrou no meio da profecia, dividiu ela em dois. Por que, pregador? Porque Jesus disse: eu estou indo para o Pai e eu vou rogar, eu vou pedir. A palavra rogar significa pedir por uma, por duas, por 3 vezes. Então Jesus foi pedir ao Pai, dizendo: Pai, eu prometi para eles, Pai, eu fiz uma promessa para os meus filhos. Olha lá, Senhor, olha lá, Senhor, eles estão no cenáculo orando. É bem verdade que era um número aproximadamente de 500, mas 380 retrocede, mas 120 permaneceu fiel, permaneceu. Cadê a promessa, Pai? Cadê a promessa? E a Bíblia diz que foi no de repente, foi no de repente de Deus. Um de repente aconteceu naquele dia, e em forma de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, encheu toda a casa, encheu toda a casa. E a Bíblia diz que foram ouvidas línguas repartidas como que é de fogo. O Espírito Santo, que antes
usava os homens e voltava para o Pai. Agora ele veio e permaneceu e ficou com aqueles homens, e eles não suportaram, porque tamanha era o poder. Aí surgiu a igreja, eclésia, tirados para fora, saíram de dentro daquela sala e começaram a pregar o evangelho. O interessante é que era a festa do Pentecoste, tinha mais de 16 nações, e eles pregavam, evangelizavam no idioma de cada nação. Olharam para aqueles homens e disseram: não são eles varões galileus? Não são esses aí camponeses, pescadores? Como pode pregar no nosso idioma? É o poder de Deus, é o poder de Deus. Oh meu Deus, é o poder de Deus. Era o penhor, era o selo do Espírito. Você tem o selo do Espírito Santo. Você é diferente. E o mundo tem que ver, tem que reconhecer, meu Deus. Aí disseram: estão bêbados, estão bêbados. Mas na verdade, sabe o que aconteceu? Não tinha como eles estar bêbados de vinho. Eles estavam embriagados, mas eram embriagados pelo Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz agora que Pedro, ora, havia negado Jesus, verdade. Pedro havia dado mau testemunho, verdade. Mas agora Pedro está cheio do Espírito Santo. Um homem que lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, pegou uma espada. Porque Pedro, antes de ser um Espírito Santo, era grosso. Pedro, antes de receber o selo, era um homem comum, natural, e não discernia as coisas espirituais. E pegou a espada e tentou contra a vida de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas agora Pedro abriu a boca e disse: por que vocês estão olhando para nós desse jeito? Não estão sabendo o que aconteceu, não? Isso é uma profecia proferida pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Oh glória! O que nós estamos vivendo aqui é o cumprimento de uma profecia. E a palavra que Pedro liberou naquela tarde, cerca de 3.000 almas, 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. O missionário cheio do Espírito Santo ganha almas. Minha pastora, ainda muito jovem, novo convertido, nós íamos muitos para as fazendas. Sou baiano, os irmãos conhecem. Nós íamos para as roças, para as fazendas de cacau. E lá nós fomos pregar em uma fazenda, e tinha um homem que era um ex-coronel, muito bravo, um homem que resolvia tudo na base da peixeira e do 38, e não gostava de crente, e não queria que ninguém falasse de Jesus para ele. Mas o Espírito Santo nos dá ousadia, o Espírito Santo nos dá trepidez, coragem, e pregamos, irmã Cristiane, pregamos o Evangelho para Juvenal. Juvenal aceitou Jesus. Juvenal tinha um barracão que era um cabaré. Cabaré é coisa, aquele negócio lá. Eu tenho até que vigiar, porque tem palavra aqui que não pode falar, né? Tem dialeto de baiano que não pode falar aqui em São Paulo, senão é palavrão, né? Mas cabaré, casa das primas lá, você sabe o que é. Você ri, você conhece cada prima, cuidado, né? Ô glória, vamos lá. Juvenal mandou fechar a casa das primas. Eu era jovem, misericórdia. É porque a palavra ela vem com peso, ela vem quebrar um pouquinho o gelo. Juvenal mandou abrir uma igreja. Olhou para mim, eu novo convertido ainda,
e disse: tu vai ser o pastor. Eu disse: eu não posso, Juvenal. Ele disse: tu me ganhou para Jesus, então é tu que vai ser o pastor. E disse: tem mais, minha filha está vindo de Belo Horizonte e tu vai casar com minha filha. Eu disse: hoje está doido, homem. Ainda queria que eu casasse com a filha dele. Eita, eu disse: não, Juvenal, não é assim não, o negócio que funciona não. Minha Rebeca está ali, senão não ia se encontrar, né, meu love? Eita glória, eita Juvenal. E o que aconteceu? Um homem grosso, um homem que resolvia tudo na Praça do 38, aqueles Schmidt Oeste, canela seca, vai ser do Coringa, aquele. Rapaz, quando ouviu o destampido daquele, Juvenal dava tiro no crente. Juvenal não gostava nem que passasse pela cancela dele, odiava crente. Aí Juvenal agora está chamando os outros pro culto. Vem pro culto, vem pro culto. Juvenal agora mandava matar boi. Juvenal agora mandava matar porco. Juvenal agora ficava na porta de casa. Aí eu lá na sede com ele, hospedado. Aí tá Juvenal parado olhando pro nada, assim, pro nada. Ele olhando pro nada. E os pássaros cantando. E olhava para Juvenal, e Juvenal chorando. Eu disse: ô irmão Juvenal, tá tudo bem. Ele enxugando as lágrimas dizia: tá tudo bem. É porque os cantos dos pássaros é muito lindo. Quando eu vejo os pássaros cantar, Jesus fala comigo. O homem que antes era miserável, resolvia na peixeira, tá vendo os passarinhos cantando e tá chorando. O missionário cheio de Deus é assim: ganha alma, ganha alma, ganha alma. O selo do Espírito Santo, a autenticidade. Quem tem o selo é diferente. Quem tem o selo tem a marca, tem uma promessa. Eu estou pregando para você que tem um selo. Eu estou pregando para você que tem promessa. Eu estou pregando para você que o próprio Deus separou. Escuta, o penhor foi assinalado. O penhor foi dado, que foi o Santo Espírito, o compromisso. A ideia agora aqui é que depois que o pai do noivo, juntamente com o noivo, fez a promessa para a noiva e para os pais, o noivo vai ter que assumir uma declaração pública e vai dizer o seguinte: eu vou voltar para a casa do meu pai, mas lá eu vou construir um cômodo, eu vou construir uma casa. E é o seguinte: quando eu terminar a construção, eu venho buscar você para nós nos casarmos. Oh glória, oh glória. E a Bíblia nos dá referência que o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 14, disse que ia preparar lugar, que ia preparar lugar. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6: aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deixa eu falar para você que está com a mão levantada: quem começou a boa obra foi Ele. Quem vai terminar é Ele. É Ele que vai concluir. É Ele que vai terminar. Então, pelo amor de Deus, eu não tenho costume de fazer isso, mas se você puder, olha para o seu irmão e diga: Ele está fazendo a boa obra em mim. Diga, diga: Ele está fazendo a boa obra em mim. E detalhe, ele não disse que era uma obra perfeita. Ele disse que seria aperfeiçoado. O que começou, aperfeiçoa. O que começou, aperfeiçoa. O que começou, aperfeiçoa. Querem, o que Deus começou, vai terminar. O que Deus começou, vai terminar. O que Deus começou, vai terminar. E a cultura do Oriente Médio diz que aquele noivo agora volta para a casa do seu pai e vai construir um cômodo, vai construir um sobradinho na casa do pai. Essa construção poderia durar dias, meses, anos, não se sabe ao certo quanto demoraria, mas fato é que aquele vilarejo, todos daquele vilarejo que recebeu o noivo, que recebeu o pai do noivo, sabia que havia uma casa com uma promessa,
sabia que havia uma casa compromissada e que a qualquer momento o noivo voltaria. Aí entra as 10 virgens com as lamparinas e com azeite, e agora tem que esperar o noivo. A qualquer momento poderia aparecer na entrada da cidade. O que eu acho interessante é que Paulo, quando escreve a igreja lá em Éfeso, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: tu foste selado com o Espírito Santo da promessa. Eu vim pregar para quem tem promessa. Eu vim pregar para quem tem promessa. O qual é o penhor da nossa herança, para a nossa redenção, para o louvor da sua glória. Pregador, o que é esse selo? Por que eu fui selado? O selo é uma segurança. O selo é uma propriedade para garantir a integridade, para garantir a autenticidade. Paulo, ele vai deixar um exemplo clássico à igreja, dizendo: você tem promessa. Quem tem promessa não se envolve, não se mistura. Quem tem promessa é separado. Quem tem promessa não faz parte das coisas desse mundo. Quem tem promessa vive na contramão de tudo e de todos. É isso que a promessa lhe garante: um ser autêntico. Porque todo mundo é igual a todo mundo, não. Cada um tem a sua particularidade. Cada um tem a sua identidade. Cada um tem o seu perfil. Cada um tem o seu perfil. Observa que agora, na primeira epístola universal de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A tradução de povo adquirido é povo exclusivo. Oh, glórias a Deus. Eu vim pregar para o povo exclusivo nessa noite. Povo exclusivo. Aí vem agora o livro do Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5: sois minha propriedade peculiar. Peculiar também é exclusivo. Eu vim pregar para o povo mais exclusivo da face dessa terra, meu Deus. Escuta, as 10 mulheres, as 10 jovens palestinas, têm agora consigo nas suas mãos as lamparinas e o azeite. Só que a Bíblia diz: e tardando o noivo, todas tosquenejaram, todas dormiram. O problema aqui não é dormir, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, Jesus subiu, ele e mais 11. Um já tinha se desviado. Jesus chamou 8 e disse: fica aqui. Foi o que Jesus disse, e não disse mais nada. Senhoras e senhores, tem crente que até para obedecer uma ordem simples tem dificuldade. Jesus disse: fica aqui. Jesus chamou mais 3, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos. Disse: vamos comigo. Um tiro de pedra, cerca de 1,5 metro a 2 metros. Aí Jesus disse: vigia. A 8 ele disse: senta. A 3 ele disse: vigia comigo aqui. Aí Jesus foi orar. E qual era a oração de Jesus? A oração do missionário: oh Pai, se possível for, tira essa prova, tira essa luta, tira essa dificuldade. Oh Senhor. A oração que Jesus fez foi uma declaração universal dos missionários: ora a Deus para que a prova saia, para que a luta saia. Mas a Bíblia diz que Jesus pediram para que retirasse dele o cálice, o sofrimento. O céu ficou quieto.
Minha pastora, eu não sei o que dói mais: quando o céu se cala e fica em silêncio, ou quando ele abre a boca e nos corrige. O silêncio. Gostei, meu pastor. Porque quando ele abre a boca, ele nos corrige. E ele corrige quem ele ama. Eu sinto a graça de Deus nessa mensagem. Mas e o silêncio? Traz dúvidas, Ellen. Traz incertezas. A minha preocupação é se você está preparado para viver um silêncio. A minha preocupação é se você vai suportar a noite fria, escura e solitária do Getsemane. Porque esse evangelho que é pregado hoje aí é um evangelho fraco. Eu estou indignado. Evangelho sem cruz não é evangelho. Eu vou morrer pregando assim. Eu não sei pregar de outra forma, eu já tentei. Eu não consigo. Há um fogo que queima dentro de mim. O apóstolo São Paulo diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho, os meus ossos doem. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Jesus Cristo volta da oração, e quando olha para os discípulos estão dormindo. Getsemane é onde você ora e os outros dormem. Eu já me questionei, eu disse: Deus, por quê? Por quê? Por que tem que ser assim para mim? Fulano pode, ciclano pode, e não acontece nada. Quer ver coisa? Nego fura sinal vermelho, faz convenção errada. Se eu for fazer um negócio desse, o cabo da CET sai da porta de casa assim, ó. Eu não dou sorte para essas coisas, não. Não dou, não. Não dou. Todo mundo está fazendo. Não dá nada. Meu pastor, não dá nada. Bora fazer. Quer ver coisa? Chegou uma propostazinha, porque viu o TikTokzinho com os vídeos. Aí tá com mais de 30 mil seguidores. Aí chegou uma proposta do Tigrinho. Aí fez uma proposta, olhei e falei: rapaz, para ganhar um negocinho. Mas é uma plataforma clandestina, ilegalidade. Tem pessoas que estão tirando a própria vida. Teve uma senhora que não aguentou, tirou a vida, porque é viciada no Tigrinho, viciada. E tem crente aí, tem influencers cristãos divulgando a plataforma do Tigrinho. Aí se eu vou para um negócio desse, a minha casa cai, e Jeová ainda me pega como exemplo. Aí cabe o ministério, acaba tudo, pronto. Então, para mim essas coisas não dão certo. Quem quer fazer, faça. Quem quer ir, vai. Eu não vou. Eu não faço. Aí recente uma tal de uma agência, que agora eu sou TikTok, mas sou crente, viu? No meu TikTok não tem dancinha, não tem. Não, tem não. O TikTok lá, meu pastor é convertido, viu? É só mensagem bíblica, não tem dancinha do hula-hula, não tem. Quem quer dançar, dança, eu não sou dançarino. Mas lá é mensagem. Aí chegou uma tal de uma agência para me contratar. Eu disse: se for para apresentar bebida, cigarro, eu sou cristão. Se foi lá, viu meu perfil, gostou, eu só prego o evangelho. Não faço mais nada a não ser pregar o evangelho. Quem quer fazer as outras coisas, faça. Cada um cuida da sua vida, ponto final. Mas Jesus voltou e os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus diz: mas rapaz, você não pode velar comigo 1 hora? 1 horinha vocês não podem velar comigo? Eles estavam cansados. Então quer dizer que todo mundo pode cansar, todo mundo pode descansar. Final do ano vai todo mundo pra praia, pula 7 ondinhas, bebe champanhe, bebe. Ei, tá chegando o final do ano a tribulação, viu? Vai todo mundo ver fogo de artifício. Irmão, não é pecado não. Eu não acho pecado.
eu não acho pecado. Eu não vou ficar procurando pecado. Não, não é. Mas entenda, Deus lhe separou para um propósito. Não vai na onda de todo mundo. Eu cresci lá no meu interior da Bahia, ouvindo mainha dizer: galinha que acompanha pato morre afogado. Era mainha que falava. E era o ditado mais certo. Tem coisa que é para todo mundo, mas você não é todo mundo. Todo mundo é muita gente. Jesus te separou. Jesus te escolheu. O único problema foi esse. Qual, pregador? Jesus te escolheu. E você tem um selo. Você tem um selo sobre a tua vida. Jesus volta para poder orar. E a oração de Jesus agora é: não aparta de mim o teu cálice. Não, a oração de Jesus agora é: todavia, se não puder apartar de mim o cálice, que eu beba. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia o que era para ser feito. Você já sabe o que é para fazer. Você já sabe o que é para ser feito. Então não precisa ninguém mais ficar falando: ah, mas Deus vai usar um vaso para poder. Não vai usar ninguém. Não vai usar ninguém. O ide é para todos. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Pregador, eu não tenho teologia. Teologia não ganha alma. Pregador, eu não tenho cargo. Cargo não ganha alma. Pregador, eu não tenho credencial. Credencial não ganha alma. E o que ganha alma, pregador, é só falar que Jesus ama, Jesus liberta, Jesus batiza e Jesus leva para poder morar no céu. Todas dormiram, mas o problema foi que 5 delas, eu vou terminar por aqui, 5 delas tinha azeite e tinha reserva. Só que 5 eram loucas, deixaram faltar o azeite. Quando a comunidade, porque quem gritou não foi as virgens, quem gritou foi o vilarejo. Como eu disse, o vilarejo sabia que tinha uma casa de uma jovem despojada, com promessa de casamento, que já tinha tido a cerimônia, que o dote já tinha sido pago, que o selo já tinha sido selado, que agora só esperava o noivo. Aí quando a comunidade, perto da meia-noite, quando viram que aproximavam a carruagem, quando viram que se aproximava o noivo, começaram a gritar: aí vem o esposo. As 10 virgens acordaram. As que tinham o azeite se prepararam, acendeu as lamparinas e escutou o passo do noivo se aproximando. Mas as 5 loucas que não tinham azeite começaram a gritar: me dai-vos, me dai do seu azeite. E ela disse: eu não posso, porque caso falte para mim. E ela disse: eu tenho dinheiro, me dá. E ela disse: não tem como, vai você, pega o seu dinheiro. Vai chegar uma época, meu pastor Jessé, que o dinheiro, que a prata não vai mais garantir a entrada. Hoje já tem aí muitos lugares que só entra com pulseirinha VIP. Tem eventos gospel por aí que tem que pagar a entrada. E tem separação de camarote para ficar perto das deusas, para ficar perto dos gospel artistas. Tem que pagar camarote. Só que vai chegar um tempo que esse dinheiro, que esse couvert, ou cachê, ou couvert, não vai abrir mais nada. 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 E ela disse: eu tenho dinheiro. Se essas gritaram e disseram: eu tenho dinheiro,
É porque infelizmente na época tinha quem vendia e quem comercializava o azeite. Eu vou falar aqui uma verdade. O que tem de comércio, o que tem de câmbio, o que tem de charlatões, enganadores, roubadores de azeite, que estão comprando, vendendo e negociando. Só que tem um detalhe: para esses a porta será fechada. Para esses não terá mais uma segunda oportunidade. Pregador, por quê? Vou te explicar. Nem sempre a porta vai estar aberta. Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai. A palavra porfiai quer dizer brigue, lute. A minha luta não é por seguidores. A minha luta não é para quem tem mais likes, mais agenda, quem prega mais, quem prega menos, quem canta mais, quem canta menos. Não! A minha briga é pelo céu. O céu é tomado à força. Brigue, lute, entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não poderão. Sabe por quê? Se encheu demais com as coisas desse mundo. Tem muitos que estão envolvidos com as coisas desse mundo, se embaraçaram. E eu não estou falando de pessoas pequenas, não. Eu estou falando de pessoas grandes. O inferno foi feito para pecadores que não se arrependeu, mas o céu está lá para os pecadores que se arrependem. Jesus não manda ninguém para o inferno. Mostra na Bíblia onde Jesus manda alguém para o inferno. Não. Pelo contrário, Jesus pregou o amor, Jesus pregou a compaixão, Jesus pregou a misericórdia. E quem manda alguém para o inferno, pregador? Infelizmente tem muitos caminhando com suas próprias pernas, descendo ao abismo com seus próprios atos, com suas próprias escolhas perigosas, caminhos dolorosos, consequências irreversíveis. Lute, brigue, porque essa porta aqui é estreita e no céu não entra bagagem. Não entra bagagem. O céu é para os lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e o que se esforçam se apoderam dele. O céu nunca foi para preguiçoso. O céu nunca foi para preguiçosa. Eu estou pregando para você aqui que tinha tantos lugares para ir, poderia ficar em casa descansando, teve uma semana árdua de trabalho, estresse, preocupação, mas você mesmo cansada, mesmo cansado, veio se arrastando para a igreja, porque você sabe que o céu é tomado à força. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos, é a Bíblia, muitos são o que entra por ela, porque estreita é a porta, apertado é o caminho, mas leva a vida, e poucos vão encontrar. Poucos. Sabe o que eu acho interessante? Imaginar o robô matou, fez tanta atrocidade, não se arrependeu, morreu na prática do pecado, contumaz nas práticas criminosas. Aí as redes sociais faz um cartaz, bota as asinhas, né? Aí pega a auréola
Aí disse, mais uma estrela que vai brilhar, só se for no inferno. Estrelinha. Mas que conversa. Que conversa, irmão. O céu entra ladrão, entra. Mas o ladrão arrependido. Lembra do ladrão da cruz? A Bíblia fala que era malfeitor, mas era um ladrão. Tem até a igreja do bom ladrão. Os católicos não é brincadeira, nada contra. Ele está gravando para depois. Fizeram a igreja do bom ladrão. Se é que tem ladrão bom. Deixa pra lá esse negócio. Entra pela porta estreita. Nem sempre a porta vai estar aberta. Já estou terminando, graças a Deus. Escuta. Existem algumas portas aqui na terra que precisam ser fechadas para que a porta do céu permaneça aberta. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. A ordem do profeta foi: entra dentro do seu quarto, vai lá com seus filhos. Irmãos, tem horas você tem que pegar a sua família e se trancar dentro de casa, para não ver esse circo de horrores aí fora. Fico dentro de casa, fazendo o quê? 5 horas da manhã eu pulei esses dias. Bora, Radassa, bora, Jasmine, bora orar. Bora orar. Já estou escalando o João Marcos, já está com 7 anos. Já vai entrar também no joelho já. Essa semana, prepara porque é 5 da manhã. Matutino. Vamos embora orar. Ler Bíblia. Fica em casa. E para sair eu faço um aparato de guerra. Oração, jejum. Chamo o Espírito Santo, querido. Esse dia não foi... Qual o nome daquela cidade que foi? Olambra. A Jasmine queria conhecer Olambra. Aí eu, para não apanhar em casa, fiz a média com a esposa. Ela, meu Deus, 10 anos aqui em São Paulo. Aí eu não aguento ouvir esse negócio. Eu disse, tem que ir lá, tem que ir. Olha, ele tem que ir. Aí fui para Olambra. Aí eu chamei Jesus, chamei o Espírito Santo, chamei Deus, chamei... Rapaz, eu só faltei fazer o Padre Nosso. Com medo. Porque às vezes você sai para um lazer, o diabo joga uma seta. Você vai para... Tá perigoso hoje. Até para um lazer. Por que, pregador? Nós temos o selo. Nós temos a promessa. Nós temos o Espírito Santo. Então em tudo que nós fazemos aqui é com temor. E eu vou falar para você, isso aqui não é extremismo religioso não. Pelo contrário. Sabe o que é isso? Temor. Sabe o que está faltando em uma meia dúzia aí? Temor. Temor de Deus, só isso. Temor. Só precisa ter o temor de Deus, mais nada. Pode ir para qualquer lugar do mundo, para a praia, para o rio, para a cachoeira. É tudo nosso, o diabo não tem nada não. Mas vai com temor. Vai com prudência. Chama o Espírito Santo para ir com você. Fala, Jesus me guia. Jesus me leva, me traz. Então nem sempre a porta vai estar aberta. Vai ter hora que você precisa fechar a porta. Fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos. A mulher viúva fez isso. Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, conversa com o Pai que está em oculto, porque mesmo estando em oculto Ele te vê. E quando te recompensar, vai te recompensar em público. Existem portas aqui que precisam ser fechadas. Porta da mentira. O que tem de crente mentiroso. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E quem mente é filho dele. Então por que não dizer o que tem de crente filhos do diabo? É pesado, eu sei. Crente fofoqueiro. Ó, irmão, aí vem assim, ó como o diabo vem, ó. Se você não sabe, eu vou explicar para você aqui agora. Ó como o diabo vem. Irmão, vamos orar, né? Você ficou sabendo? É um capeta isso é um capeta. É 2 capetas que tem. Me disseram e ficou sabendo, pronto. Uma igreja séria, compromissada, as informações chegam até o gabinete. O pastor, com prudência, com jeito, chega na igreja, convoca os irmãos para orar. Muitas das vezes, de forma sutil, singela,
Deus sabe todas as coisas, irmão, mas vamos embora orar. Aí levanta a igreja na oração. Aí o círculo de oração pega o nome, bota no caderno. Pessoas sérias são assim. Essa igreja, ela é assim. Ora, jejuma. O que tem de crente caluniadores, que tem prazer em caluniar. Esses dias eu vi uma reunião, só que o objeto de matéria da reunião, a pessoa não estava lá. Eu disse, como pode fazer uma reunião no nome de uma pessoa e a pessoa não está? E falando do irmão. Aí, como manhã dizia que eu era gaiato, né? De vez em quando nós temos uma gaiatice. Cheguei no meio e disse, e essa reunião aí? Cadê o irmão que vocês estão falando? Ah, não está aqui não? Eu tenho o número dele, peraí, vamos ligar, vamos chamar o irmão. Rapidinho desfizeram. Oxe, que é isso, rapaz? Vigia você. Faz reunião no nome do irmão e o irmão não está presente? Covarde. Deixa pelo menos ele se defender, porque falar pelas costas é fácil. Eu quero ver falar pela frente. É fácil fechar algumas portas. Agora tem crente que abre a porta assim, ó. Quer falar? Vem pra cá. Vem que nós vamos falar. Faz chá, faz bolo de milho. Aqui perto, eu não vou entrar em detalhes. Aqui perto, eu vi literalmente um desses aqui, fofoqueiro, mentiroso, caluniador, filho do diabo, matar um pastor. Porque no dia, o infeliz sentou na mesa com meu bolinho de milho, minha pastora. Eu vi. O pastor convidou ele, deu até um carro para ele, que estava sem carro para trabalhar. O pastor deu um carro para ele, fez bolo de milho, cafezinho fresco. Quando ele saiu daquele banquete com a chavinha do carro, aí foi lá no pastor e diz, tá lá o pastor, não vou falar o nome por ética, e o outro baiano, botou meu nome no meio. Ah, miserável. É porque nós é crente, né, irmão? É porque nós é crente, né, irmão? Mas tem hora que ferve, porque aqui é sangue, aqui não é azeite não, tá? Aqui é sangue. Tem hora que o negócio, aí você conta até 1000. Tá lá com um baiano lá, dizendo que vai abrir uma igreja. E a conversa na mesa, sabe qual era? Chegou aqui o pastor Wendel da Bahia. Eu tava recém-chegado aqui no meio das cobras, das caninãs, das surucucu, das cascavel. Eu pensava que só tinha na Bahia esse negócio. Graças a Deus que eu estou no meio aqui de um povo crente. Graças a Deus. Mas isso aqui é um alerta para você, viu? Isso aqui é um alerta para você. Aí o cabra foi lá falar, olha, tá lá o pastor fulano e disse que vai abrir uma igreja e tá com um pastor que veio da Bahia. O ano era 2015. Nós recém-chegado aqui perto, aqui no bairro aqui. A língua coça, eita, misericórdia. Sabe o que aconteceu? O pastor foi presidir a Santa Ceia, subiu no altar, pregou a traição de Judas. E sabe qual foi a pregação do pastor? O meu melhor amigo me traiu. Porque ele disse, não tem como não, fulano não. Eu dei amparo a ele, eu cuidei dele. Chegou do Nordeste para cá, eu ajudei ele. Ele não, ele é meu amigo. Só que esse pastor estava na semana de viagem, era final de ano, e viajou. E eu estava morando de favor na casa dele, fiquei lá. Eu não queria viajar, eu disse, não tenho que viajar, não vou virar no praia. Acabei de chegar agora na cidade. Se o senhor quiser, eu fico aqui, tomo conta até da casa. E fiquei lá, não viajei. E a família dele toda desceu para... A língua coça para poder, né? Mas não pode falar por ética. E aí foi. Só que o outro pastor ficou e foi presidir a Santa Ceia. E a pregação dele foi, o meu melhor amigo me traiu, o meu melhor amigo me traiu. Acabou o culto, desceu e foi lá pro quartinho, já com a mão no peito, massageando o peito e soprando, massageando o peito e soprando. Resultado, infartou, irmão. Chegou a notícia. O outro que estava lá na praia veio correndo depressa. Aí juntou todo mundo, a gente foi lá pro hospital Dante é pra isso aí, o Dantes. Que cuida do coração, né? É o instituto lá do coração. Só que chegou lá, o pastor já tinha morrido. E todo mundo gritando, fulano de tal matou o pastor. E chotaram esse pastor.
da calúnia, que mentiram com o nome dele. Para resumir, o pastor morreu, sepultamos, enterramos. Mas eu sei que matou o pastor. Eu disse, eu não sou omisso. Se tem uma coisa que eu nunca fui, nem na época do mundão, nem na época da criminalidade, foi covarde. E como diz o ditado, eu tenho que segurar aqui as palavras, porque eu ainda lembro isso, está vivo no meu coração ainda. Aí fizeram a reunião de obreiros, pegaram 2 cadeiras para a esposa e para o pastor e botaram no meio, e fizeram um julgamento e sentenciaram aquele pastor. Eu disse, antes de vocês sentenciares, antes de vocês julgar aqui, deixa eu levantar aqui minha mão, posso falar? No dia tal, assim eu estava lá. E se tem alguém que matou o pastor, foi aquele ali, ó. E apontei pro cara. Ele matou o pastor. Se tem alguém que matou aqui. Na hora, o Senhor falou comigo, o meu espírito já não está mais nessa reunião. Deus tirou o espírito dele da reunião da igreja. Levantou 2 obreiros dessa grossura e foi em direção ao pastor. Na hora eu me levantei também. Eu disse, se é para apanhar, apanha nós 2 aqui. Vou bater, não. Irmão, seu espírito não dava mais, só tinha carne. E eu não poderia ver aquele pastor apanhar de forma inocente. Tem obreiro que é só misericórdia. Quando vê o pastor na linha, faz assim, ó. Eu aprendi que o fiel obreiro está do lado do pastor. Venha o que vier, se for para apanhar, nós apanhamos, irmão. Colei do lado. E aqueles homens, eu falei, rapaz, se vir para cima, apanha todo mundo, porque não tem como. Vai apanhar todo mundo, mas também covarde eu não sou. E pediram para aquele pastor se retirar. Quando o pastor foi se retirando, eu me levantei também e saí. O pastor presidente que veio de lado disse, Wendel, eu quero falar com o senhor. Eu disse, não tenho conversa mais com ninguém aqui. Se o pastor que está aqui está sendo expulso, eu também vou. Primeiro, a injustiça, a mentira e a covardia. Segundo, eu estava na casa dele, comendo do pirão dele, comendo da comida dele, bebendo da água dele. Depois esse pastor aprontou comigo. É matéria para um outro testemunho. Foi infiel a mim. Aprontou. Mas você só dá aquilo que você tem. Independente do que vão fazer, independente se vão lhe trair, independente se vão te contrariar, mas faça o bem. O apóstolo Tiago disse que se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Algumas portas precisam ser fechadas aqui. Porta do adultério, porta da fornicação, da lascívia, da sensualidade. Vivemos em uma época agora, irmão, que infelizmente eu cheguei ali era um espaço de gente. Eu não vou dizer que aquilo era uma igreja. Que a carnalidade, a promiscuidade estava naquele ambiente, era nítido. Já fui pregar em lugares que eu disse para minha esposa, minha esposa, desce ali, dá um pano ali, pega um paletó, bota ali, porque os obreiros tudo de cabeça baixa, porque não podia olhar. Quando eu subi no altar que eu ouvi, eu disse, misericórdia. Eu disse, se você não for lá conversar, eu vou falar no microfone. Eu sou um profeta de Deus. O diabo usa suas artimanhas. O diabo vai tentar te ludibriar de todo jeito. Tem portas aqui que precisa ser fechada. Porta da pornografia, da contenda, da calúnia, do disse-me-disse. Porque se essas portas não forem fechadas, infelizmente, há uma porta que vai se fechar, e é a porta do céu. Vai ficar de fora os mentirosos, vai ficar de fora os feiticeiros, vai ficar de fora os afeminados. Fui recebido numa igreja, tinha um irmãozinho lá todo apertadinho. Aí foi na minha direção, a paz do Senhor. Eu nem estendi minha mão. Olhei para a cara dele e falei, para o senhor, varão. Uma mãozinha. Afeminado.
Barabarasi. Olabarasi, biabarasi. Nós somos igrejas. Nós somos igreja protestante. Não aceitamos isso. Pode ser lá fora. Lá fora é quem quiser, aqui não. Aqui ele aceita o pecador. Pode vir afeminado, afeminado. Pode vir quem quiser vir. Ele chama a todos. Mas vem para a mudança. Vem para a transformação de vida. Vem para uma vida com Deus, de renúncia. Imagine eu, vim do mundo, das drogas, da prostituição, do crime, das noites frias. Aí chegasse numa igreja dessa, que não tivesse libertação. Não. Eu sou daquela época lá de mão na cabeça assim, ó. O capeta gritava logo. Sou daquela época, irmãos, que expulsava o demônio. Hoje as igrejas é tudo light. Não, tem esse negócio de... E outra coisa, eu falo direto, eu sou o pregador patinho feio. O patinho feio do pregador sou eu. Só aqui mesmo, que me convida 2, 3, 4 vezes. Porque em outro lugar não convida mais não, só prega uma vez. A porta vai fechar, eu finalizo. A porta vai fechar. Mateus capítulo 25, 10. Chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mateus 25, 11. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, 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 abre-nos a porta. Lucas capítulo 13, versículo 25. E ele disse: quando o dono da casa se levantar. Opa, a casa tem dono. Arabarace, alabarace. A casa tem dono. Eu cresci com manhã dizendo: aqui não é casa de mãe Joana. Eu disse: o que é casa de mãe Joana? Manhã disse: é casa que qualquer um entra, abre geladeira, bota os pés em cima do sofá, come na hora que quer, bebe na hora que quer. Essa casa aqui não é casa de mãe Joana. E manhã dizia assim: se você come do meu pirão, está debaixo do meu teto, aqui é como eu quero. Esta casa tem dono. O nosso pastor Jessé é o anjo da igreja. Ele cuida da noiva, ele cuida das nossas vidas espirituais, mas ele sabe que a igreja não é dele. A igreja é de Jesus. Aí vão se levantar dizendo: mas Senhor, Senhor, no seu nome pregamos, Senhor, no seu nome profetizamos. Verdade. E Deus usa essas tranqueiras, usa. Por quê? Compromisso com a palavra. Ele usou a jumenta. Só que tem uma diferença. Sabe qual é a função do guardanapo? Tá lá bonitinho na mesa, né, o guardanapo, né? Aí sujou a boca, faz o quê? Ó. Aí depois, ó, ele serve para mais alguma coisa? Joga onde? Assim será esses aí. Deus pode até usar, pode profetizar, revelar, pode até acontecer, porque nos últimos dias sinais, prodígio, e se possível enganaria até os escolhidos. Mas naquele grande dia o Senhor vai abrir a boca e vai dizer: apartai